tem um poder, tem um poder maravilhoso de se renovar no nosso coração. Não é uma palavra nova, talvez até você já tenha ouvido estudos a respeito, mas é muito importante que nós aprendamos um pouquinho mais. A minha filha colocou um fundo aqui, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês aqui. Está tenebroso? Está legal? Dá para ser? Tá? Dá a opinião de vocês aí, por favor, tá bom? Ok. Sejam todo mundo bem-vindos. Glória a Deus. Obrigado, filha, pela abertura. E vamos lá. Eu queria muito, durante esse período, que vocês pudessem também participar. É importante participar. Depois nós temos um pequeno momento de perguntas e respostas, obviamente, dentro daquilo que, se nós não soubermos, nós vamos pesquisar e depois a gente vai trocar ideias, tá bom? Vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 14, uma passagem muitíssimo conhecida, mas de uma profundidade enorme. Até o tema que eu havia dado para o pastor Tiago, para essa masterclass, nunca deixe de adorar. E eu estou aqui diante de um fato aqui tão lindo, tão maravilhoso, de uma mulher que nos dá uma verdadeira aula, um exemplo para nós. E o que ela faz é uma atitude tão maravilhosa, nós podemos interpretá-la de muitas maneiras, sendo na adoração, sendo no louvor, seja no amor a Jesus, a Deus. É intenso, é intenso. Vamos lá, do 1 ao 9. Marcos, capítulo 14, do 1 ao 9. Nós vamos ter também como referência João 12, que tem alguns detalhes que a gente também vai tratar sobre esse episódio, essa passagem. Versículo 1, vamos ler até o 9. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, em outra versão diz 300 denários, e dá-lo aos pobres, e clamavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui Jesus já estava antecipando aquilo que os discípulos já sabiam, que era sobre a sua morte. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus aqui faz uma referência a essa mulher que em todo lugar que fosse pregado,
essa mulher seria lembrada por algo que ela fez espontaneamente, de uma forma muito, muito, muito preciosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de nós entrarmos aqui no texto. Alguém aqui gosta de comprar perfume, aquele perfume que você gosta, mas não original, similar, que hoje se faz muito, se fabrica muito, o perfume que seja a réplica ou similar? Eu gostaria que você colocasse aqui, ou você só usa a original? Coloca aí para que nós possamos saber. Ninguém. Ninguém usa perfume. Particularmente, só uso original. Larissa, uso original, ótimo, bacana. Quem mais? Alguém usa similar aí que possa dizer uso original? Tem um preço, né? Original tem um preço, né? Original é muito melhor, com certeza. Quem mais? Ok, ok. Vamos lá. Ah, eu uso perfume que tem um cheiro ok. Bacana. Vamos lá. Aqui esse quadro aqui, essa passagem aqui, narra um momento em que Jesus é convidado. Faltavam 2 dias para que o Senhor fosse sacrificado. Havia uma festa em Jerusalém. Essa festa em Jerusalém era tão concorrida que a cidade levava, ah, ou seja, trazia muita gente de longe para participar dessa festa em Jerusalém. Era Páscoa. E, para vocês terem uma ideia, a cidade de Jerusalém ela ficava 5 vezes mais cheia do que o seu comum, porque as pessoas estavam ali para prestigiar a festa que acontecia. E os fariseus, os escribas, estavam tentando matar a Jesus, porém eles estavam amedrontados com a questão do alvoroço do povo, porque isso seria divulgado e ficaria muito ruim para eles se fosse exatamente nesse período. Aí, no versículo 2 diz: mas eles diziam, não na festa, para que se porventura não se faça alvoroço entre o povo. Eles tinham esse receio. E Simão, o leproso, convida Jesus a jantar na casa dele. Jesus entra, e quem está à mesa? Lázaro. Marta está à mesa. Simão, quem convidou. Os discípulos também estavam participando, quando, de repente, entra Maria. Essa Maria é a irmã de Lázaro, muito agradecida pelo que Jesus fez na vida de Lázaro, muito agradecida pelo que Jesus realizou, ressuscitando a Lázaro, pelos milagres que Jesus fez na vida dele. Ela vem por trás, João 12 diz que ela vem por trás, e nas suas mãos estava um vaso de alabastro. Esse vaso é uma pedra branca, não muito grande, era pequeno, porque esse perfume da qual se refere a palavra era um perfume caríssimo, muito caro. Para que vocês tenham uma ideia, conforme o relato aqui, em João 12, nós podemos ir lá, João capítulo 12, o apóstolo João diz que
no versículo 3, então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ou seja, era caríssimo, era muito caro. Por isso eu perguntei se você usa o original ou se você usa o similar, porque o similar é bem a metade do preço. Eu só fiz essa pergunta para que nós tenhamos uma ideia do que essa mulher fez. É claro que a gente aqui, nós não usamos libra, né? Mas aqui o apóstolo João faz uma referência para libra e diz que é algo muito caro, ou seja, custou 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho do povo naquela época era o valor desse perfume. E ela vem por trás e ela quebra esse vaso de uma pedra, um vaso de pedra branco, meio rosado. Ela quebra e coloca esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Esse perfume vem escorrendo sobre o corpo de Jesus. Entenda que esse nardo, ele vinha de longe, eu fiz a anotação, era trazido da cordilheira do Himalaia. É como os perfumes importados naquela época. Esse perfume que essa mulher usa, que Maria usa, era de longe, era caríssimo. E ele não era comprado de uma só vez. Ele era comprado aos pouquinhos, de grama em grama, para que pudesse completar aquilo que ela tinha dentro desse nardo, dentro desse vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, pelo relato aqui, dá para se perceber que era mais ou menos, um pouco menos de meio litro, 500 ml, 500 ml de perfume. Ela bate esse vaso de alabastro, quebra e deposita todo ele sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso com perfume permite que escorra sobre a cabeça de Jesus e ela faz algo muito lindo, porque ela começa a beijar os pés de Jesus e, com o seu cabelo, ela vai passando nos pés de Jesus e vai beijando os pés de Jesus. Os discípulos ficaram furiosos. Os discípulos ficaram, que isso? E principalmente Judas Iscariotes, que era o traidor, faz uma observação ali perante todos. Porque podia vender-se por mais de 300 de dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Não é somente Judas, mas os discípulos também não concordaram que esse nardo, esse perfume, que invadiu toda a casa, tomou toda a sala, toda a casa, perfumou tudo, poderia ter sido vendido. Olha que coisa interessante, eles se indignaram e perguntaram no versículo 4, por que ela fez esse desperdício? A questão toda não era por causa do perfume, era porque estava fazendo com Jesus, porque quem começou a levantar esse problema foi o próprio traidor, a Judas. Foi Judas quem começou a levantar toda essa bagunça, por que se foi feito isso. Jesus, então, fala assim, olha, nós sempre teremos os pobres. E ela se antecipou. Essa antecipação de Maria foi exatamente para ungir o meu corpo para a minha sepultura. Olha que coisa interessante. Ela unge, Jesus, versículo 8, ungir o meu corpo, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. 2 dias depois, obviamente, Jesus estava sendo crucificado. Vamos lá entender alguns aspectos interessantes que eu gostaria de colocar
Esse perfume era preciosíssimo. Era um perfume precioso. O que essa mulher produziu diante das pessoas foi algo muito precioso. O que nós podemos ter como uma coisa muito preciosa? Eu sei que, obviamente, quando a gente pega aquela fragrância, aquela essência de perfume que a gente deseja e não tem condições, às vezes, de comprar, a gente fala, poxa, é muito caro, não dá para mim. Mas essa mulher, ela não mediu esforços para derramar o que era algo muito precioso para Jesus. Ela demonstrou diante de todos ali que algo mais importante do que tudo, ela fazer algo para adorar ao Mestre, honrar ao Mestre. Preste atenção, eu vou voltar aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente tem uma vontade louca, mas louca, de no meio da igreja, uma canção entoada, ou um momento de adoração que a gente possa ter dentro do nosso próprio quarto, lendo a palavra, Deus fala conosco, fala ao nosso ouvido, e nós sentimos a vontade de chorar, de nos ajoelhar. Isso, no nosso quarto, é muito fácil. Mas veja a atitude dessa mulher num jantar. Todos à mesa, ela vem por trás e deposita sobre o corpo de Jesus. Ela não se importou com o que iriam falar. Muito pelo contrário. Ela simplesmente fez aquilo que estava no coração dela como um agradecimento por ele, o Senhor Jesus, ser para ela o Salvador. Obviamente, aquela mulher precisava de perdão? Sim, ela precisava de perdão. E ela se humilha diante dele. Ela se quebra diante dele. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E ela começa a adorar a Deus. Eu imagino quais seriam as palavras daquela mulher no momento em que ela começou a beijar os pés do nosso Salvador. Não é verdade? Pensa comigo. Pensa comigo, nós que não vemos o Senhor com os nossos olhos, imagine aquela mulher diante de Jesus, beijando os seus pés, vendo todas as coisas lindas que Jesus fez, até mesmo na própria vida dela. Ela agora está diante do Senhor, fazendo aquele ato, obviamente, recebendo críticas. Não foi fácil, porque as críticas vieram. E, às vezes, nós temos uma vontade imensa de adorar ao Senhor com toda a nossa força, todo o nosso ser, nos ajoelhar, lançar o nosso rosto em terra, chorar, declarar coisas lindas. Nós ficamos preocupados. Eu estou falando isso porque isso também ocorre comigo. O que será que as pessoas vão falar de mim? Eu, pastor, ajoelhado, humilhando diante da presença, vamos falar logo. Está pecado, está pecando, está em pecado. Mas preste atenção. Nós ficamos preocupados demais. Nós deixamos de exalar um bom perfume. Nós deixamos de quebrar o vaso de alabastro, fazer algo preciosíssimo aos pés de Jesus, porque nós pensamos que as pessoas vão falar da gente e deixamos de viver o melhor momento da nossa vida. Jesus aqui falou, olha, essa mulher vai ser lembrada. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam essa passagem. Fala-se de Maria. Maria, fala dela. E agora nós temos um receio de que, o que será que as pessoas vão dizer quando eu estiver ajoelhado, chorando, adorando a Deus?
Eu já senti vergonha. Tantas vezes me projetei nos joelhos de pé. Quantas vezes me lancei, deitei no chão, mas de pé. Quantas vezes deixei de falar as coisas para Jesus e isso ficou guardado no meu coração sem que eu expressasse. Gente, a gente perde muito. Nós deixamos de viver, às vezes, o nosso melhor para Deus, achando que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão julgar de nós. Deixamos de adorar a Deus e fazer com que o ambiente seja perfumado e todos possam sentir o perfume, achando que as pessoas vão achar a nossa atitude ridícula. Porque, na verdade, é isso que acontece. É isso que aconteceu. Porém, aquela mulher não teve nenhum tipo de preocupação. Ela juntou um ano, juntou uma essência puríssima e preparou o dia para ser derramado em Cristo Jesus. Num dia. Mas essa preparação veio de um ano inteiro e ela viu oportunidade para fazê-lo. A gente, às vezes, fica um ano inteiro e nós não fazemos um dia sequer. Ficamos um ano inteiro para fazer aquilo que queima no nosso coração. Entra ano e sai ano. E nós vivemos uma vida de adoração pela qual nós achamos que atingiu o coração de Deus. Eu não estou querendo trazer aqui um julgamento para ninguém. Porém, isso é o que eu próprio vivo. Não estou querendo me isentar dessa verdade. Eu próprio vivo isso. Falo, meu Deus, olha essa presença santa, poderosa, gloriosa aqui. Mas, quando eu precisava expressar, eu olhava para um lado, olhava para o outro, a igreja cheia. O que será que vão pensar? Não tem ninguém de joelho, não tem ninguém quebrando o vaso de alabastro, não tem ninguém prostrado. Quando nós achamos que essas atitudes não vão fazer nenhum tipo de diferença, mas faz. A própria Bíblia fala muito sobre isso. Eu queria que você colocasse assim, eu estou entendendo. Isso já aconteceu comigo. Coloque aí, participa aí comigo, participa. Se nunca aconteceu, coloca, nunca aconteceu comigo. Eu sou espontâneo. Legal demais. Eu quero ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Várias vezes. Estou enfrentando. Poxa, aqui passa tão rápido para mim o que vocês escrevem. Gostaria muito de poder ler o comentário de vocês. Passa muito rápido. Já aconteceu comigo e acontece várias vezes comigo, viu? Acontece várias vezes. Minha filha vai dar um suporte aqui. Aham. Aham. Bacana. Eu estou entendendo e já aconteceu várias vezes comigo, já aconteceu. A Júlia, Maria também já aconteceu comigo. Larissa já ocorreu, antes ficava com vergonha, sendo bem sincera, mas
Faz um tempo que eu me entrego. Glória a Deus, glória a Deus. Já aconteceu várias vezes, Juliana. Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Que linda a participação de vocês. Vamos lá, então vamos recomeçar. Às vezes isso acontece porque a nossa vida diária acaba não sendo proveniente de uma relação pessoal. Preste atenção. Se você está anotando aí, às vezes a nossa adoração diária acaba não sendo proveniente ou coerente de uma relação pessoal, íntima, direta e voluntária. Deus quer tratar conosco numa intimidade. Por que Jesus fala a respeito, quando nós formos orar, entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que está no céu te ouvirá. Ele tudo vê, tudo conhece, tudo sabe. A própria Bíblia diz que, até mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca para falar, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. Quando Jesus fala a respeito desse quarto, ele está falando de intimidade. Intimidade é para o casal, né? O quarto é para a intimidade do casal. Então, Deus está comparando a relação nossa com Ele como uma relação de intimidade. Essa relação de intimidade faz com que eu e você possamos nos derramar perante o Senhor. E isso traz uma relação, e isso faz com que a nossa relação se torne um local e um ambiente de adoração. Você pode, eu já dei uma aula falando sobre isso, você pode ler a Bíblia, isso é uma adoração. Você pode jejuar, e isso é uma adoração. Você pode orar, e isso é uma adoração. Você pode ficar contemplando as belezas de Deus, isso é uma adoração, porque você está adorando ao Criador. Tudo isso se torna uma adoração, porém isso precisa ser cultivado numa intimidade, e essa intimidade precisa ser diária. Pessoal, sou eu e o Senhor. Ela vai muito além do nosso ambiente de igreja, ela vai muito além do nosso ambiente de grupo familiar ou de célula. É claro que é muito bom, é maravilhoso quando nós estamos juntos. É maravilhoso, mas agora Deus está querendo tratar as coisas conosco de uma forma íntima. Isso é o que aconteceu com aquela mulher. Por que Jesus não falou aquele perfume todo que estava ali exalando naquele local? Por que Jesus não falou também que aqueles homens seriam lembrados? Olha, Pedro, você vai ser lembrado nesse dia. Olha, você também vai ser lembrado. Ele fala dessa mulher que teve essa atitude. Então, o Senhor lembra da atitude que nós temos de intimidade com Ele. Anota aí, o Senhor lembra das nossas atitudes quando nós temos intimidade com Ele. Legal isso? O Senhor lembra das nossas atitudes quando nós temos intimidade com Ele. Assim era com Davi. Assim era com Davi. A Bíblia Sagrada, porém, relata essa história maravilhosa. Jesus foi recepcionado e estava lá essa mulher aguardando por Jesus. Podemos tirar dessa história o seguinte, que nós não podemos somente convidar Jesus para a nossa casa, ou mesmo para a nossa própria vida, se nós não dermos a Ele a glória devida ao nome de Jesus.
Tem uma música, uma canção do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Essa canção aí, você convida Jesus para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. Mas preste atenção, Jesus pode até se fazer presente. Mas como que nós vamos fazer com Jesus quando se torna presente? É dar a ele a honra, é dar a ele a glória, é dar a ele o louvor. Eu estou sentado aqui e existem 4 cadeiras. Temos a Rafaela numa cadeira, vamos supor que nós vamos parar para jantar, a outra cadeira minha esposa, a pastora Luzia, e a outra cadeira vai ficar vazia? Não, eu vou convidar Jesus para se assentar. E eu vou dar a ele o lugar de honra. Eu vou dar a ele o louvor que a ele é devido. A isso eu trato de honra. Toda honra precede adoração. Toda honra precede adoração. Quando nós honramos ao Senhor, pode ter certeza que isso vai preceder a sua adoração a Ele. Que lindo isso, né? Você vai dar a Ele o louvor, a honra, a primazia, o direito de ter, de ser e fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Porém, um coração muito quebrantado, muito disposto. Olha só, a palavra de Deus que devemos tributar ao Senhor a glória devida ao quê? Ao seu nome. Salmos 29, 2. Glória devida ao seu nome. Você sabe que quando nós vamos expulsar um demônio, a gente usa o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus, porque é um nome poderoso. E às vezes, quando nós falamos o nome de Jesus, e vai repetindo o nome de Jesus, isso atrai a presença de Jesus. Daqui a pouquinho você entra no momento de adoração só declarando o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. É o nome que transforma, é o nome que traz vida. Tanto é que eu relatei aqui que a preocupação não era somente com o unguento, não, era por causa de Jesus. Jesus incomoda as trevas. E o diabo não quer que nós tenhamos intimidade com ele. O diabo, o inferno, não quer que nós tenhamos intimidade com o nome de Jesus. Se quebrantar aos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus, adorar a Jesus e outras lições. Olha só, a questão do quebrantamento. Revestivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, porém revestivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro 5, versos 5 e versos 6. Na verdade, o que mais importa para nós, alunos do EIA, é que nós desapareçamos e ele cresça. O que essa mulher fez, a atitude dela, fez com que ela desaparecesse. Todo o sacrifício que ela juntou durante um ano de trabalho para derramar diante de Jesus aquele perfume, aquela essência. Na verdade, pessoal, a essência era o próprio Jesus. Ele é o próprio perfume que exala e que exalou aquele local. O que nós podemos presenciar é que aquela mulher fez algo humanamente que, às vezes, nós temos medo de fazer. Nos oferecer por completo, nos sacrificando por completo. Achamos que o que nós fazemos
em termos de adorar a Deus, é o suficiente, é o bastante. Quando nós somos lembrados por um sacrifício que nós fazemos, é legal pra caramba. Uma pessoa vai e nos honra porque nós fizemos um sacrifício por essa pessoa. Com Deus não é diferente. Deus ama quando nós sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos em ter intimidade com Ele, sacrificamos em ter leitura bíblica, sacrificamos para ficar um tempo adorando, mesmo que o céu de bronze se estabeleça, mas a gente ter condições de se quebrantar diante dele e fazer com que ele apareça até que o céu de bronze se dissipe sobre nós. Verdadeiramente, nós precisamos aprender muito com essa mulher. Nós precisamos nos humilhar muito. Por que nós não podemos deixar de adorar, que é o tema desse nosso bate-papo aqui, nossa aula aqui, de aprender uns com os outros. Por que nós não podemos deixar de adorar? Porque a nossa vida de adoração, ela vai falar muito a respeito de nós. Gênesis capítulo 4 fala sobre Caim e Abel. Vocês sabem que Deus aceitou a oferta de um e a oferta de outro. Mas preste atenção no relato bíblico. A Bíblia diz que de Caim, o Senhor não se agradou nem de sua oferta. De Abel, o Senhor se agradou. Na verdade, é o contrário. De Abel e de sua oferta, o Senhor se agradou. De Caim, o Senhor não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Preste atenção. O Senhor vai se agradar na nossa adoração, primeiro daquilo que nós vamos fazer. Deixa eu lhe fazer entender. Quando eles foram colocar diante do Senhor o sacrifício, a oferta de sacrifício, o Senhor se agradou primeiramente do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Não é a nossa atitude de oferecer a Deus somente, é o nosso coração. Temos essa atitude de oferecer a Deus o nosso louvor e a nossa adoração? Sim. Mas, antes de tudo, o nosso coração. Um coração quebrantado. Deus não resiste. Como Deus não resistiu o coração e a atitude dessa mulher. Primeiro veio o coração dela, depois a atitude. Porque, às vezes, nós oferecemos, mas o nosso coração está longe. Lembra daquela passagem que Jesus fala a respeito que o Senhor que fala a respeito de que ele é adorado, mas o coração está longe? Deixa eu ver se eu acho aqui, para que vocês possam anotar. Eu vou tentar encontrar aqui. Eu já encontro e eu falo para vocês que o Senhor fala sobre o coração do homem, que o adora somente com os seus lábios, mas o seu coração está completamente longe dele. Mas eu queria falar algo também sobre oferecer alguma coisa para Deus. 2 Samuel 24 diz assim: de nada adianta oferecer algo que não nos custe nada. Isso é uma declaração de Davi. De nada adianta
oferecer algo que não nos custe nada. O que custa para nós? O que custa para nós passarmos mais tempo na presença de Deus, adorando a Deus? O que custa para nós passarmos mais tempo na presença de Deus e permitir que Ele trabalhe no nosso ser? O que custe para nós pagarmos um alto preço, um sacrifício que seja derramado perante o Senhor, que faz com que eu e você sejamos pessoas lembradas no mundo espiritual? O que custa para nós? Parabéns a vocês que estão aqui nessa Masterclass. Maravilhoso, segunda-feira. Aí a gente está aqui, estamos aprendendo junto. Estamos aqui meditando na palavra, isso é maravilhoso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente dá, mais o Senhor nos enche. E a adoração é exatamente isso. Quanto mais a gente adora, mais o Senhor nos esvazia para poder exalar para as outras pessoas. A gente se enche, se esvazia, dando a essência do perfume de Cristo, e mais o Senhor nos enche. Uma vez eu estava no metrô, isso ocorre sempre, eu estava ouvindo uma canção com o fone no ouvido, daqui a pouquinho a presença de Deus inundou aquele vagão, e eu falei assim, Senhor, aqui não, e as lágrimas começaram a rolar. As pessoas, obviamente, começam a olhar para você, né? E você vai enxugando as lágrimas. Quando eu olho para o lado, eu senti que um menino estava sussurrando, e eu olhei para o lado, ele também estava chorando. Eu falei assim, Senhor, será que isso é efeito da adoração que eu estou sentindo a tua presença? Obviamente, queridos, preste atenção. Quando nós temos íntima adoração com Deus, Ele vem até nós. As pessoas sentem a presença de Deus por intermédio da tua vida. Porém, tem que ter uma vida diária de adoração. Tem que ter uma vida de agradecimento ao Senhor pelo que Ele fez pela nossa vida, pelo que Ele faz pela nossa vida. Todos os dias temos uma explicação de que o Senhor tem estado conosco. Precisamos agradecer, precisamos adorar, precisamos nos colocar de joelhos e passar um tempo adorando aquele que é o nosso Criador. Passar um tempo adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, infinitamente de todo louvor. Nós nunca podemos deixar de adorar, seja em todas as situações. Eu trabalhei no CTI e, às vezes, o evangélico que estava lá no enfermo, ele falava assim, existe alguma possibilidade de colocar um fone no meu ouvido para que eu possa ouvir louvor? Sabe por quê? A pessoa está quebrantada, não tem outro recurso. Pode até crer nos remédios, na mão dos médicos, dos enfermeiros, mas ele prefere ouvir o louvor, porque ele sabe que a única saída está naquele momento. Ele está inútil adorar a Deus. Isso que a gente precisa fazer, se tornar inútil para adorar a Deus. Se tornar uma pessoa que vai passar o tempo na dependência de Deus. Só você e Deus. E quando nós estivermos no meio da congregação, aquela presença que nós temos no nosso quarto, na intimidade com Ele, essa presença vai nos acompanhar para o culto de celebração, vai nos acompanhar para a célula, vai nos acompanhar para o nosso trabalho, vai nos acompanhar para a nossa faculdade, para a nossa escola, para a nossa atividade, para o nosso passeio. Sim, Deus se apresenta no nosso passeio. Enquanto você está passeando, de repente, você está sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Por causa da sua adoração. Por causa do tempo que você passou para Ele. Por isso, nunca deixe de adorar. Nunca deixe de contemplar. Quando nós contemplamos, nos tornamos iguais. Quando nós adoramos, nos tornamos igualzinho
a Ele. Amém? Quantos dizem amém? Deus está procurando verdadeiros adoradores, e esses que adoram em espírito e em verdade. João 4, 24. As pessoas olharem para você e dizer, aí está um adorador. Independe de música, independe de barulho, que o barulho não quer dizer nada, não depende de nenhuma voz bonita para cantar, não depende disso, mas é um coração que fala mais alto do que tudo isso. Porque um coração que se voltou para o momento de adoração no seu íntimo, na intimidade com Deus. O que Maria fez, ela fez com base de que estava somente ela e o Senhor. Aprenda isso. Quando nós estamos no nosso momento, seja onde for, é você e Deus. Seja uma grande multidão, é você e o Senhor. Simplesmente isso. Gente, é isso. Nós poderíamos falar mais algumas coisas, mas eu tenho a certeza absoluta que o bom perfume de Cristo vai acompanhar a minha vida e a sua vida quando nós soubermos do valor que tem um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, digno de honra, de glória e de louvor, digno do nosso tempo. Não dando para ele um perfume similar, mas dando para ele o perfume verdadeiro. Não dando para ele aquilo que a gente tem de pior, mas dando para ele o melhor. Vocês estão aqui, 1 hora vai se fazer. Puxa, seria tão bom que se nós, eu e você, tirássemos mais 1 hora para ficar, nem que seja deitado, só adorando a Deus. Às vezes sem palavra, mas só adorando a Deus. É lindo demais. Nunca deixe de adorar. Seja em qualquer situação, em qualquer momento, com palavra ou sem palavra. Nunca deixe de adorar. Nunca. Satanás falou para Jesus, se prostrado me adorares. Ele sabia o que é o efeito e o que promove nos céus uma adoração. Por isso ele ofereceu a Jesus. Jesus simplesmente foi conduzido pelo Espírito, e quem anda com o Espírito sabe exatamente a essência que se traz quando temos o perfume de Cristo. Quem anda no Espírito, quem anda com o Espírito, pode estar no deserto, mas nunca vai perder a essência de um adorador. Nunca vai deixar de ser um adorador. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de saber se vocês gostaram, se não gostaram. O pastor Tiago me confiou esse momento aí com vocês. Foi algo muito rápido. Pediu um pedido de um amigo para ontem, de 1 hora para outra, e eu estou aqui. Espero que eu tenha, junto com o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo na minha vida, ter passado algo que possa trazer um pouquinho mais de profundidade. Isso é bom para mim, isso é bom para vocês também. É a nossa vida. Não somos diferentes nem nada. Deus abençoe. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Agora é o momento, né, que vocês já conhecem. Se vocês têm alguma pergunta para poder fazer sobre a palavra que acabaram de escutar. Está conseguindo ver aí, pai? Estou vendo. Deixa eu ver aqui a pergunta aí que não dá. Não pergunta ainda não. Ana Bodeira. Gostei muitíssimo, incrível. Glória a Deus pela vida. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para correr. Deixa eu puxar aqui. Pela vida do Senhor.
Essa aula foi uma bênção, gerou no meu coração, anseio maior pelo Senhor. Glória a Deus, amém. Que maravilha dessa Masterclass, estou adorando. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus. Aqui, a Vânia Maria Lourenço também. Júlia Dias, amém. Glória a Deus, Juliana. Glória a Deus ao Senhor. Igor. A PIB de Vieira Fazenda, olha o povo de Vieira Fazenda, o Senhor lembra das nossas atitudes quando nós temos intimidade com Ele, é verdade. Pega o texto de 1 Samuel, também você vai ver lindo demais essa passagem, quando Ana se humilha perante o Senhor. Isso é lindo demais. E eu queria também reforçar que vocês... Eu uso perfume que tem um cheiro similar, mas de uma outra marca. O que acontece é que os similares, Larissa, eles não têm a fixação que o original tem, né? A grande verdade é essa. A gente precisa buscar esse perfume original, essa essência que Jesus tem para nós, para que ela seja duradoura. É claro, não existe nenhum perfume duradouro, mas dura por mais tempo na nossa vida. Por isso eu fiz essa pergunta. Eu também uso similar. Eu também uso similar, pela questão do preço, valor, né? Hoje não tem como comprar um ICMA, né? É uma marca japonesa que é top de linha, é um perfume caríssimo. Então, eu uso similar. Fica muito tempo? Fica muito tempo. Mas o original é original. Jesus é original. A essência é original. E quando a gente tem essa marca de Cristo carregando em nós, de uma adoração perfeita, genuína, as pessoas percebem no nosso bom dia. Pode ter certeza, no nosso bom dia, no nosso caminhar. Eu sei disso porque isso aconteceu não por mim, tá, pessoal? A pessoa virou para mim e falou assim: o senhor é evangélico? Sim, sou um pastor. Aí ele fala assim: percebi pelo seu andar e pela sua atitude. Isso é maravilhoso, isso é bonito demais. Então, o que eu quero deixar aqui é que vocês nunca deixem de adorar. Adoração traz uma essência gloriosa na sua vida. Não é músico, cantor, instrumentista. É um adorador. Independente de você fazer parte de algum ministério, de música, de teatro, de coreografia, seja o que for. Não é isso que Deus está buscando. Deus está buscando verdadeiro adorador. Deus abençoe. Alguém vai fazer pergunta? Pessoal, é a última Obrigado chance. pelo carinho. Última chance para alguém fazer alguma pergunta, quem tiver. Pode escrever, pode abrir o microfone para falar. Todos receberam, então. Ninguém ficou com dúvida. Amém. Pai, pode orar para finalizar? Posso. Depois eu vou mandar pelo pastor Tiago, que é o gestor dessa turma, sobre o versículo que eu havia citado, tá bom, pessoal? Que nós adoramos com os lábios e não com o coração. Depois eu mando para vocês. Vou orar. Pai, obrigado por essa noite, primeiramente pela tua presença e pela presença de cada aluno nessa Masterclass. Para mim, é sempre um divisor de águas aprendermos. Nós somos melhorados a cada dia. E à medida que nós aprendemos, nós somos cheios para poder passar para outras pessoas aquilo que tocou no nosso coração. E, acima de tudo, não somente passar, mas viver diariamente aquilo da qual nós fomos chamados. Sim, nós fomos chamados para viver uma vida de intimidade e adoração contigo. Caim não atentou para isso, mas Abel sim.
Abel sabia como agradar o teu coração. Tanto é que a sua oferta chegou às suas narinas. O seu sacrifício chegou às suas narinas. Que nós sejamos como ele, que tenhamos um coração que chega primeiro do que o nosso sacrifício. Que a nossa adoração chega primeiro do que o nosso sacrifício. Nós te adoramos, te glorificamos. Obrigado pelo Senhor Jesus, pela essência que se instala em nós, no nosso coração, trazendo salvação para tanta gente e começando por nós. Obrigado pela salvação. Obrigado por Maria, por dar esse testemunho tão glorioso de derramar um vaso de alabastro de um perfume preciosíssimo, caríssimo. A tua palavra diz que foi caríssimo. E nós te agradecemos por isso. Há um valor na adoração dos teus filhos, no derramar do coração dos teus filhos. Abençoa cada aluno dessa Masterclass. É o que eu te peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado a todos. Obrigado, filha. Obrigado, aluno do Masterclass. Uma honra, um prazer. Pessoal, não esquece de colocar o seu nome na lista de chamada. Quem já colocou, eu já peguei. Quem entrou depois tem esquecido, por favor, não esqueça para poder dar a sua presença. E é isso, pessoal. Até a próxima.